Receber valores milionários pode parecer um privilégio restrito a um pequeno grupo de pessoas, mas, na realidade, é uma possibilidade para qualquer indivíduo ou empresa que se prepare adequadamente. Bancos, instituições financeiras e plataformas de pagamento impõem limites para transações financeiras visando segurança, conformidade regulatória e mitigação de riscos. No entanto, esses limites podem ser ajustados conforme a necessidade do cliente. Para aumentar seu limite de recebimento, é necessário seguir uma série de etapas estratégicas. 1. Compreenda as políticas da instituição financeira. Cada banco ou plataforma de pagamento tem regras específicas para definir os limites de recebimento e envio de valores. Antes de solicitar um aumento, é essencial compreender as políticas e critérios adotados pela instituição em questão. Algumas instituições exigem um histórico bancário sólido, enquanto outras avaliam a capacidade financeira do solicitante. 2. Mantenha um histórico financeiro sólido. Os bancos e plataformas financeiras analisam o comportamento financeiro dos clientes antes de conceder um aumento de limite. Para demonstrar confiabilidade, é fundamental evitar atrasos em pagamentos, manter um saldo médio positivo, utilizar os serviços da instituição com frequência, ter um histórico de transações consistente e organizado. 3. Comprovação de renda e capacidade financeira. Um dos principais fatores para aumentar o limite de recebimento é a comprovação de renda e patrimônio. Para isso, é necessário apresentar documentos como declaração de imposto de renda, extratos bancários, contratos e notas fiscais que comprovem a origem dos recursos, demonstrativos contábeis, no caso de empresas. Ter um fluxo de caixa saudável e bem documentado facilita a negociação com a instituição financeira. 4. Atualização cadastral e relação com o banco. Manter seus dados atualizados é essencial para que o banco tenha uma visão realista da sua capacidade financeira. Além disso, construir um bom relacionamento com seu gerente ou assessor financeiro pode acelerar processos e garantir melhores condições para aumentos de limite. 5. Uso de contas empresariais e categorias premium. Contas empresariais e categorias premium, private banking, contas VIP, etc., costumam ter limites mais elevados para transações financeiras. Se você recebe valores altos com frequência, vale a pena migrar para uma modalidade que ofereça melhores condições. 6. Justificativa para aumento de limite. Muitas instituições exigem uma justificativa formal para ampliar o limite de recebimento. Para isso, elabore um documento detalhando motivo da solicitação, volume de transações esperadas, origem dos valores, projeção financeira. Essa abordagem mostra profissionalismo e organização, aumentando as chances de aprovação. 7. Diversificação de meios de recebimento. Caso haja dificuldades em aumentar o limite em uma única instituição, considerar múltiplos meios de recebimento pode ser uma alternativa viável. Isso inclui o uso de contas em diferentes bancos, plataformas de pagamento online, processadores de pagamento alternativos, como fintechs e criptomoedas. 8. Conformidade com regulamentações. Transações de grande valor devem estar em conformidade com as leis de combate à lavagem de dinheiro e outras regulamentações financeiras. Certifique-se de manter a transparência nas transações e estar preparado para fornecer informações detalhadas sobre a origem dos recursos. Conclusão: aumentar o limite para receber valores milionários exige planejamento, disciplina financeira e uma relação de confiança com as instituições financeiras. Seguindo essas estratégias, é possível obter a aprovação necessária para movimentar quantias maiores com segurança e eficiência. Assim, seja você um empresário, investidor ou profissional liberal, garantir que sua estrutura financeira esteja preparada para grandes transações é um passo essencial para o crescimento e sucesso financeiro. Gestores se deslocando a bancos para aumento de limite para recebimento de altos valores. Sou Eduardo Belmont, a todos com notícias sobre plataformas preparadas para disparar pagamentos e adiantamentos a todos os beneficiários. Cada banco ou plataforma de pagamento tem regras específicas para definir os limites de recebimento e envio de valores. Antes de solicitar um aumento, é essencial compreender as políticas e critérios adotados pela instituição em questão. Algumas instituições exigem um histórico bancário sólido, enquanto outras avaliam a capacidade financeira do solicitante. 2. Mantenha um histórico financeiro sólido. Os bancos e plataformas financeiras analisam o comportamento financeiro dos clientes antes de conceder um aumento de limite. Para demonstrar confiabilidade, é fundamental evitar atrasos em pagamentos, manter um saldo médio positivo, utilizar os serviços da instituição C.
Verificar os requisitos de cada plataforma para transações de alto valor. Realizar transações de alto valor exige uma abordagem cuidadosa e estratégica, especialmente quando se trata do uso de plataformas de pagamento online. Cada instituição financeira e plataforma de pagamento estabelece seus próprios critérios para processar grandes quantias, com o objetivo de garantir segurança, conformidade regulatória e evitar riscos de fraude ou lavagem de dinheiro. Antes de iniciar uma transação de alto valor, é essencial entender os requisitos, as limitações e os processos envolvidos. A seguir, exploramos os principais fatores a serem considerados ao verificar os requisitos de uma plataforma para transações milionárias. 1. Limites de transação e restrições de valores. Cada plataforma de pagamento impõe limites específicos para transações financeiras. Esses limites podem variar dependendo do tipo de conta, do histórico do usuário e do país de operação. Os principais aspectos a serem observados incluem: limite por transação. Algumas plataformas estabelecem um teto máximo para cada pagamento individual. Esse valor pode variar de algumas centenas a milhares de dólares, dependendo do serviço. Limite diário, semanal ou mensal. Algumas empresas limitam o valor total que pode ser movimentado dentro de um período determinado. Flexibilidade para ajustes. Algumas plataformas permitem o aumento dos limites mediante solicitação e comprovação da necessidade da transação. Antes de realizar uma transação de alto valor, consulte a política da plataforma e, se necessário, entre em contato com o suporte para avaliar a possibilidade de ajustes no limite. 2. Documentação e verificação de identidade. Para garantir a segurança das transações e a conformidade com regulamentações financeiras, plataformas de pagamento exigem que os usuários forneçam documentação adicional antes de autorizarem grandes transferências. Entre os principais documentos solicitados estão: identificação pessoal, RG, CPF, passaporte, comprovante de residência atualizado, declaração de imposto de renda, comprovantes de renda e movimentações financeiras recentes, documentação da empresa, no caso de contas corporativas, faturas e contratos que justifiquem a origem e o destino dos valores. Plataformas mais rigorosas podem solicitar verificação adicional, como chamadas de vídeo para confirmação da identidade ou a necessidade de validar informações por meio de instituições bancárias. 3. Procedimentos de aprovação para transações de alto valor. Além da documentação exigida, muitas plataformas adotam um processo de revisão manual antes de aprovar pagamentos elevados. Esse processo pode incluir análise do histórico da conta, avaliação do comportamento financeiro do usuário na plataforma, incluindo transações anteriores e padrões de pagamento, revisão antifraude, sistemas de inteligência artificial e análise manual para identificar possíveis tentativas de fraude ou movimentações suspeitas, confirmação com o titular da conta. Algumas plataformas podem entrar em contato diretamente com o usuário para confirmar a solicitação antes de processar o pagamento. O tempo para aprovação de transações de alto valor pode variar de algumas horas a vários dias, dependendo da complexidade do caso e da política de cada empresa. 4. Taxas e custos envolvidos. Transações financeiras de alto valor podem envolver custos adicionais, dependendo da plataforma utilizada. É importante estar ciente de taxas de processamento. Algumas plataformas cobram um percentual sobre o valor transacionado, que pode variar entre 1% e 5% ou mais. Taxas de conversão de moeda. Para transações internacionais, pode haver custos adicionais na conversão de câmbio. Taxas de antecipação de valores. Se houver a necessidade de liquidação rápida, algumas plataformas oferecem serviços de antecipação mediante o pagamento de taxas extras. A verificação antecipada dessas tarifas ajuda a evitar surpresas e a planejar as transações de forma mais eficiente. 5. Tempo de processamento e liquidação dos fundos. Ao realizar transações de grande valor, é essencial considerar o tempo necessário para o processamento e a liberação dos fundos. Algumas plataformas possuem prazos estendidos para análise e liberação de valores, o que pode afetar o planejamento financeiro. Os principais fatores que influenciam esse tempo incluem: tempo médio de processamento da plataforma. Algumas plataformas processam pagamentos instantaneamente, enquanto outras podem levar de 24 horas a vários dias úteis. Forma de pagamento utilizada. Transferências bancárias, cartões de crédito e carteiras digitais possuem tempos diferentes para processamento. Volume de transação. Pagamentos de valores muito altos podem exigir tempo adicional para análise e aprovação. Para evitar atrasos inesperados, é recomendável planejar a transação com antecedência e, se necessário, consultar o suporte da plataforma para obter estimativas de prazos. 6. Segurança e medidas de prevenção contra fraudes.
Quando se trata de transações de alto valor, a segurança é um dos aspectos mais críticos. As melhores plataformas de pagamento utilizam tecnologias avançadas para proteger seus usuários, incluindo criptografia de ponta a ponta para proteger os dados financeiros, autenticação em 2 fatores para validar acessos e pagamentos, monitoramento de transações em tempo real para detectar atividades suspeitas, políticas de reembolso e proteção contra fraudes. Além das medidas oferecidas pela plataforma, o usuário também deve adotar boas práticas de segurança, como utilizar senhas fortes, ativar notificações de transações e evitar acessar contas financeiras em redes públicas. 7. Regulamentações e conformidade legal. As plataformas de pagamento estão sujeitas a regulamentações financeiras que variam de acordo com cada país. Para realizar transações de alto valor de forma legal e segura, é fundamental garantir que os valores movimentados estejam devidamente declarados à Receita Federal e órgãos competentes. A transação esteja de acordo com as normas de prevenção à lavagem de dinheiro, PLD, e financiamento ao terrorismo, FT. Sejam fornecidos documentos adicionais quando exigidos pelas autoridades financeiras. O não cumprimento dessas exigências pode levar a bloqueios de contas, retenção de valores ou até mesmo penalidades legais. Conclusão: verificar os requisitos de cada plataforma para transações de alto valor é um passo essencial para garantir que o processo ocorra de forma segura, eficiente e dentro das normas financeiras. Desde a análise dos limites e taxas até a conformidade regulatória e segurança das transações, cada detalhe deve ser cuidadosamente considerado. Para aqueles que realizam transações milionárias regularmente, manter um bom relacionamento com a plataforma escolhida, fornecer documentação atualizada e seguir as melhores práticas de segurança são fatores que contribuem para um processo mais ágil e livre de complicações. Ao estar bem preparado, você pode evitar atrasos, minimizar custos e garantir que seus fundos sejam processados com a máxima segurança e eficiência. 2. O tempo de processamento de pagamentos em plataformas financeiras é um fator crucial para empresas e indivíduos que realizam transações de alto valor. Enquanto algumas plataformas oferecem processamento quase instantâneo, outras podem levar horas ou até mesmo dias para concluir uma operação. Essa variação de tempo depende de múltiplos fatores, incluindo o método de pagamento utilizado, a política da instituição financeira, as regulamentações envolvidas e até mesmo a necessidade de verificações adicionais para garantir segurança e conformidade. A seguir, exploramos os principais aspectos que influenciam o tempo médio de processamento das transações e como otimizar esse prazo para evitar atrasos desnecessários. Tipos de transação e seus tempos médios de processamento. O tempo de processamento de pagamentos varia dependendo do tipo de transação realizada. Algumas das formas mais comuns incluem 1.1 Transferências bancárias, TED, DOC e PIX. PIX. No Brasil, o PIX é a opção mais rápida para transferências, sendo processado em tempo real, 24 horas por dia, todos os dias da semana. TED, transferência eletrônica disponível normalmente concluída no mesmo dia, desde que seja feita dentro do horário bancário. DOC, documento de ordem de crédito, pode levar até um dia útil para compensação. 1.2 Pagamentos com cartão de crédito e débito. Cartão de débito. Pagamentos geralmente aprovados e liquidados instantaneamente. Cartão de crédito. A autorização da compra é quase imediata, mas a liquidação do valor para o recebedor pode levar de 1 a 30 dias, dependendo da política da plataforma e da operadora do cartão. 1.3 Pagamentos via boletos bancários. O boleto bancário não é processado instantaneamente. A compensação pode levar de 1 a 3 dias úteis, dependendo do banco e da plataforma utilizada. 1.4 Transferências internacionais. As transações internacionais geralmente levam 2 a 5 dias úteis devido à necessidade de conversão de moeda e verificação de regulamentações de diferentes países. 1.5 Plataformas de pagamento online, PayPal, Mercado Pago, Stripe, etc. Algumas plataformas disponibilizam os fundos instantaneamente ou em poucas horas, enquanto outras podem levar de 24 horas a vários dias úteis, dependendo da política de cada empresa e da categoria da conta. 2 Fatores que influenciam o tempo de processamento. Embora algumas transações sejam naturalmente mais rápidas do que outras, há fatores que podem acelerar ou atrasar um pagamento, independentemente da plataforma utilizada. 2.1 Política da plataforma de pagamento. Cada empresa define seus próprios tempos de processamento com base em sua estrutura operacional e modelo de negócios. Algumas plataformas possuem categorias premium ou contas verificadas que permitem liquidações mais rápidas, enquanto contas padrão podem enfrentar prazos maiores.
2.2 Análises de segurança e antifraude. Transações de alto valor frequentemente passam por verificações extras para evitar fraudes e lavagem de dinheiro. Algoritmos de inteligência artificial e equipes de segurança podem revisar manualmente algumas transações antes da liberação dos valores. Se a plataforma identificar uma atividade suspeita, o pagamento pode ser temporariamente bloqueado até que o usuário forneça informações adicionais. 2.3 Dia e horário da transação. Alguns pagamentos podem ser afetados pelo horário e dia em que foram realizados. Transações feitas fora do horário comercial ou durante finais de semana podem sofrer atrasos, principalmente no caso de transferências bancárias tradicionais. 2.4 Tempo de liquidação bancária. Se o pagamento envolve bancos diferentes, a liquidação pode levar mais tempo. Algumas plataformas utilizam intermediários financeiros, o que pode adicionar tempo extra ao processamento. 3. Como reduzir o tempo de processamento de pagamentos? Para aqueles que precisam receber ou enviar valores rapidamente, há estratégias que podem ser adotadas para minimizar o tempo de processamento. Utilizar plataformas que ofereçam pagamentos instantâneos, como PIX ou carteiras digitais. Verificar se sua conta está completamente validada na plataforma utilizada, evitando bloqueios por falta de documentação. Realizar transações durante dias e horários comerciais, pois alguns pagamentos podem ser processados mais rapidamente. Entrar em contato com o suporte da plataforma para solicitar um processamento prioritário, caso a transação seja urgente. Optar por serviços premium ou contas empresariais que oferecem liquidação acelerada. 4. Conclusão. O tempo médio de processamento de pagamentos varia amplamente dependendo do método utilizado, das políticas da plataforma e de fatores externos, como segurança e regulamentação financeira. Enquanto algumas transações podem ser concluídas em segundos, outras podem levar dias para serem liquidadas. Para evitar atrasos e garantir que os pagamentos sejam recebidos no menor tempo possível, é essencial compreender as políticas da plataforma escolhida, utilizar métodos de pagamento rápidos e manter uma conta em conformidade com as exigências de segurança. Dessa forma, empresas e indivíduos podem realizar transações de alto valor de maneira eficiente e sem complicações. Tempo de processamento de transações internacionais, fatores e estratégias para redução de prazos. As transações internacionais são uma parte essencial da economia global, permitindo que empresas e indivíduos enviem e recebam pagamentos entre diferentes países. No entanto, ao contrário de transferências domésticas, que podem ser instantâneas ou concluídas em poucas horas, os pagamentos internacionais costumam levar de 2 a 5 dias úteis para serem processados. Esse tempo varia de acordo com fatores como a conversão de moeda, regulamentações financeiras, intermediários bancários e métodos de pagamento utilizados. Compreender as razões por trás desse tempo de processamento e as estratégias para acelerar os pagamentos pode ajudar a evitar atrasos e otimizar transações internacionais. Neste texto, exploraremos os principais fatores que influenciam o tempo de liquidação e como reduzir esse prazo sempre que possível. 1. Fatores que afetam o tempo de processamento das transações internacionais. 1.1 Conversão de moeda. Um dos principais motivos para a demora nas transferências internacionais é a necessidade de conversão de moeda. Quando uma transação envolve moedas diferentes, os bancos e plataformas de pagamento precisam converter o valor enviado para a moeda do país destinatário, aplicar a taxa de câmbio vigente no momento da transação, cobrar taxas adicionais pelo serviço de conversão. Essa conversão não é sempre imediata, pois algumas instituições esperam por variações favoráveis no câmbio antes de processar a transação. Além disso, dependendo da moeda envolvida, a conversão pode passar por um banco intermediário antes de ser finalizada. 1.2 Regulações e compliance financeiro. Cada país possui regras rígidas para a movimentação de grandes quantias, especialmente quando envolvem fronteiras internacionais. As regulamentações de combate à lavagem de dinheiro, AML, Anti-Money Laundering, e ao financiamento ao terrorismo, CFT, Countering the Financing of Terrorism, exigem que os bancos realizem verificações detalhadas antes de liberar os fundos. Essas verificações podem incluir confirmação da identidade do remetente e do destinatário, origem e propósito dos fundos, revisão da conformidade com regulamentações locais e internacionais. Se houver qualquer inconsistência nos documentos ou nos dados fornecidos, a transação pode ser temporariamente suspensa para revisão, aumentando o tempo necessário para a conclusão. 1.3 Número de bancos intermediários, correspondentes. As transações internacionais raramente são diretas. Em muitos casos, os fundos passam por um ou mais bancos intermediários antes de chegar ao destinatário.
Isso acontece principalmente quando o banco do remetente não possui uma relação direta com o banco do destinatário. A moeda envolvida exige uma conversão através de um terceiro banco. O país destinatário tem restrições para transações diretas. Cada intermediário envolvido pode adicionar um dia útil extra ao tempo total de processamento, aumentando o prazo de 2 para até 5 dias úteis ou mais, dependendo da complexidade da rota de pagamento. 1.4 Diferença de fuso horário e dias úteis. Os sistemas bancários operam dentro do horário comercial de cada país. Quando uma transferência é feita entre países com fusos horários muito distintos, a operação pode levar mais tempo porque os bancos podem não estar operando simultaneamente. Além disso, feriados bancários e fins de semana nos países envolvidos podem causar atrasos adicionais, pois a transação pode ficar parada até que os bancos voltem a funcionar. 1.5 Método de pagamento utilizado. Diferentes métodos de pagamento têm tempos distintos de processamento. SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Tempo médio, 2 a 5 dias úteis. Envolve múltiplos bancos intermediários, o que pode aumentar o tempo de processamento. Transferências via SEPA, Single Euro Payments Area. Tempo médio, 1 a 2 dias úteis, somente para transações dentro da Europa. Mais rápido e eficiente do que o SWIFT, pois opera dentro de um sistema padronizado. Plataformas de pagamento digital, PayPal, Wise, Revolut, Stripe, etc. Tempo médio, instantâneo a 2 dias úteis. Algumas plataformas oferecem liquidação imediata, enquanto outras ainda passam por revisão de segurança antes da liberação dos fundos. 2. Como reduzir o tempo de processamento de pagamentos internacionais. Embora o tempo médio de processamento varie, algumas ações podem acelerar a liquidação dos valores. 2.1 Escolher métodos de pagamento mais rápidos. Optar por métodos modernos, como Wise, Revolut ou PayPal, pode garantir tempos de liquidação mais rápidos do que transferências bancárias tradicionais. Esses serviços utilizam tecnologia avançada para processar pagamentos instantaneamente ou em poucas horas. 2.2 Verificar a necessidade de bancos intermediários. Se possível, escolher bancos que tenham uma relação direta com a instituição financeira do destinatário reduz o número de intermediários e diminui o tempo de processamento. 2.3 Realizar transferências dentro do horário comercial. Efetuar pagamentos durante o horário bancário dos países envolvidos pode evitar atrasos desnecessários. Além disso, evitar transações às sextas-feiras pode ser uma boa estratégia, pois alguns pagamentos só serão processados na segunda-feira seguinte. 2.4 Conferir a documentação com antecedência. Para evitar retenções por verificação de compliance, garantir que todas as informações e documentos necessários estejam corretos antes de enviar um pagamento internacional pode reduzir o tempo de análise. 2.5 Utilizar contas multimoeda. Bancos digitais e fintechs oferecem contas que permitem armazenar múltiplas moedas. Se o pagamento for feito na mesma moeda da conta do destinatário, a conversão de moeda é eliminada, acelerando o processamento. 2.6 Monitorar taxas e tempo de conversão. Se o pagamento envolve conversão de moeda, verificar as taxas e escolher momentos favoráveis para a conversão pode agilizar o processo. Algumas plataformas permitem travar taxas de câmbio para evitar atrasos na conversão. 3. Conclusão. As transações internacionais são fundamentais para a economia global, mas seu tempo de processamento pode variar significativamente devido a diversos fatores, como conversão de moeda, regulamentações financeiras, bancos intermediários e métodos de pagamento escolhidos. Embora o prazo médio varie de 2 a 5 dias úteis, estratégias como escolher plataformas mais rápidas, evitar intermediários desnecessários e garantir que a documentação esteja correta podem ajudar a reduzir esse tempo. Para empresas e indivíduos que realizam transações internacionais regularmente, compreender esses fatores e adotar práticas que otimizam o processo pode evitar atrasos e garantir pagamentos mais rápidos e eficientes. Conversão de moeda através de bancos intermediários. Como funciona e por que impacta o tempo de processamento? Quando realizamos uma transação internacional, a conversão de moeda é uma das etapas mais críticas para a finalização do pagamento. Em muitos casos, essa conversão não ocorre diretamente entre o banco do remetente e o banco do destinatário. Em vez disso, um terceiro banco, também chamado de banco intermediário ou correspondente, precisa processar a conversão para garantir que os fundos cheguem corretamente ao destinatário na moeda desejada. Esse processo, embora necessário em muitas situações, pode aumentar o tempo de processamento da transação e gerar custos adicionais.
Para entender melhor por que isso acontece, vamos explorar o papel dos bancos intermediários, as razões pelas quais algumas moedas exigem esse tipo de conversão e como esse fator pode ser otimizado. 1. O papel dos bancos intermediários na conversão de moeda. Os bancos intermediários desempenham um papel essencial no sistema financeiro global. Eles atuam como facilitadores quando dois bancos em países diferentes não possuem uma relação direta de câmbio. Basicamente, funcionam como pontes para permitir que o dinheiro seja convertido e transferido corretamente. 1.1. Como funciona a conversão de moeda com um banco intermediário? Quando um cliente envia um pagamento em uma moeda que precisa ser convertida, o processo segue algumas etapas principais. O banco do remetente recebe a solicitação de pagamento. Se esse banco não tiver uma parceria direta com o banco do destinatário para a conversão de moeda, ele encaminha os fundos para um banco intermediário que pode realizar essa conversão. O banco intermediário converte o valor da moeda original para a moeda de destino. Após a conversão, o banco intermediário transfere os fundos para o banco final do destinatário. Cada uma dessas etapas pode adicionar horas ou até dias ao tempo total de processamento, dependendo da complexidade da transação. 2. Por que algumas moedas exigem bancos intermediários para a conversão? Nem todas as moedas são amplamente aceitas ou facilmente convertidas no sistema financeiro global. Algumas razões que fazem com que um terceiro banco seja necessário incluem: 2.1 Moedas com baixa liquidez internacional. Algumas moedas não são amplamente negociadas nos mercados globais, tornando sua conversão mais complexa. Isso ocorre porque poucos bancos têm acesso direto a essas moedas, exigindo que passem por um intermediário que possua essa capacidade. Exemplo: se um cliente no Brasil quiser enviar um pagamento em rupia indonésia, IDR, para um fornecedor na Indonésia, pode ser que o banco brasileiro não tenha uma conexão direta com bancos que operam essa moeda. Nesse caso, os fundos podem precisar ser convertidos primeiro para dólares americanos, USD, por um banco intermediário e, só então, convertidos para rupia indonésia, IDR, pelo banco do destinatário. 2.2 Restrição regulamentar de algumas moedas. Alguns países impõem restrições sobre como sua moeda pode ser comprada, vendida ou transferida internacionalmente. Isso significa que, mesmo que um banco tenha capacidade técnica para converter a moeda, ele pode ser proibido de fazê-lo diretamente, exigindo a intervenção de um banco autorizado. Exemplo: a moeda yuan chinês, CNY, tem regulamentações específicas que podem impedir a conversão direta por bancos estrangeiros. Em muitos casos, é necessário que um banco intermediário autorizado pelo governo chinês processe a conversão antes de enviar o dinheiro para um destinatário na China. 2.3 Moedas com alta volatilidade. Algumas moedas são extremamente voláteis, ou seja, sofrem variações bruscas no câmbio em curtos períodos de tempo. Bancos podem evitar assumir esse risco diretamente e preferir utilizar intermediários especializados na conversão de moedas instáveis. Exemplo: o peso argentino, ARS, é uma moeda que frequentemente enfrenta oscilações cambiais e restrições governamentais. Para minimizar riscos, muitas instituições financeiras preferem converter primeiro para dólares americanos, USD, ou euros, EUR, antes de realizar a conversão final. 2.4 Falta de acordo entre bancos. Para que dois bancos realizem transações diretas entre si, eles precisam estabelecer uma relação de correspondência financeira. No entanto, nem todos os bancos têm esse tipo de acordo para todas as moedas. Quando não há um acordo estabelecido, o banco precisa encaminhar a conversão para um terceiro banco que possua essa conexão. 3. Como a conversão por um banco intermediário impacta o tempo de processamento? A necessidade de envolver um banco intermediário pode causar dois tipos principais de impacto. 3.1 Aumento no tempo de processamento. Cada banco envolvido na transação adiciona uma etapa extra ao processo, o que pode resultar em atrasos, especialmente se houver fusos horários diferentes ou verificações adicionais necessárias. Em casos simples, a conversão por um intermediário pode adicionar 24 horas ao tempo de processamento. Em casos mais complexos, onde há múltiplos intermediários, o prazo pode aumentar para 3 a 5 dias úteis ou mais. 3.2 Aumento de custos. Cada banco envolvido na conversão de moeda pode cobrar taxas adicionais, incluindo taxas de câmbio menos favoráveis do que as oferecidas em transações diretas, taxas de serviço pela intermediação da conversão, taxas bancárias adicionais, que podem ser cobradas pelo banco do remetente, pelo banco intermediário e pelo banco do destinatário. Em algumas situações, o destinatário pode acabar recebendo um valor menor do que o esperado devido a essas deduções ao longo do caminho. 4. Como reduzir o tempo de conversão e os custos de bancos intermediários?
Embora algumas transações exijam inevitavelmente a conversão através de um banco intermediário, existem estratégias para minimizar o tempo e os custos. 4.1 Utilizar bancos ou fintechs especializadas em câmbio. Bancos digitais e fintechs como Wise, Revolut e Payoneer oferecem serviços de câmbio otimizados que evitam intermediários desnecessários e aceleram o tempo de conversão. 4.2 Manter contas multimoeda. Se sua empresa ou você frequentemente recebe pagamentos em moedas estrangeiras, ter uma conta multimoeda pode evitar conversões desnecessárias e acelerar o processo de recebimento. 4.3 Escolher moedas de maior liquidez. Se possível, optar por pagamentos em moedas amplamente aceitas, como dólares americanos, USD ou euros, EUR, pode evitar múltiplas conversões e reduzir custos e tempo de processamento. 4.4 Confirmar com o banco antes de realizar a transação. Antes de enviar um pagamento internacional, verificar com seu banco se haverá necessidade de um intermediário pode ajudar a entender melhor o tempo e as taxas envolvidas, permitindo buscar alternativas se necessário. 5. Conclusão. A conversão de moeda através de um banco intermediário é um fator que pode adicionar tempo e custos às transações internacionais. Isso ocorre principalmente quando a moeda envolvida tem baixa liquidez, está sujeita a regulamentações restritivas ou quando não há um acordo direto entre os bancos envolvidos. Embora esses intermediários sejam essenciais em muitos casos, entender como eles afetam o tempo de processamento e adotar estratégias para minimizar sua necessidade pode resultar em transferências mais rápidas e econômicas. Dessa forma, tanto empresas quanto indivíduos podem otimizar suas transações financeiras internacionais e reduzir o impacto de intermediários no processo. O papel essencial dos bancos intermediários no sistema financeiro global. O sistema financeiro global é uma rede complexa de bancos, instituições financeiras, reguladores e intermediários que trabalham juntos para garantir que transações monetárias possam ocorrer de forma segura e eficiente. Dentro desse ecossistema, os bancos intermediários desempenham um papel fundamental, facilitando transferências internacionais, conversão de moedas e garantindo a conectividade entre bancos que não possuem relações diretas. Sem esses intermediários, muitas transações seriam impossíveis ou levariam muito mais tempo para serem processadas. Mas como exatamente esses bancos funcionam? Por que são necessários? E quais os impactos de sua atuação no tempo, nos custos e na segurança das operações financeiras? Vamos explorar esses tópicos em detalhes. 1. O que são bancos intermediários? Bancos intermediários são instituições financeiras que atuam como pontes entre dois bancos que desejam realizar uma transação, mas que não possuem uma conexão direta. Esses bancos ajudam a processar pagamentos, facilitam a conversão de moedas estrangeiras e garantem que o dinheiro chegue corretamente ao destinatário final. Isso ocorre principalmente em transferências internacionais, onde o banco do remetente pode não ter uma relação direta com o banco do destinatário, especialmente quando se trata de moedas menos negociadas ou países com regulamentações específicas. 1.1. Como funciona uma transação com um banco intermediário? O processo de uma transação que envolve um banco intermediário pode ser descrito em algumas etapas. O cliente inicia a transferência. O remetente solicita um pagamento para um destinatário em outro país. O banco do remetente processa a solicitação. Caso o banco do remetente não tenha uma relação direta com o banco do destinatário, ele precisa encontrar um banco intermediário que possa facilitar a transação. O banco intermediário recebe os fundos. Ele pode converter a moeda, validar as informações e encaminhar